Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre um assunto que é muito pedido aqui no canal e que é a realidade de várias mulheres aqui no nosso país. Mães que trabalham fora e não têm diarista e ainda têm filhos pequenos, né? E como manter a nossa casa organizada? Como manter a nossa rotina diária? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, tem muita coisa para falar sobre isso e eu quero te ajudar. Mas às vezes para te ajudar, eu preciso te conscientizar de algumas coisas. Eu preciso mexer um pouquinho dentro de você. Eu vou falar de algumas situações aqui, talvez não seja a sua casa, mas você pode sim fazer uma referência a alguma coisa que acontece na sua casa que é parecido, tá? A gente que tem uma rotina muito puxada, né? Trabalha fora ou trabalha para fora dentro de casa e ainda tem que cuidar da casa, tem uma coisa que é fundamental, né? A gente não desistir de ter colaboração da nossa família. E outra coisa que é muito importante é a gente ter um sistema de organização. Porque senão eu vou ficar a semana inteira com a casa bagunçada, chega no sábado eu tiro o meu sábado inteiro para poder arrumar tudo e no domingo já tá tudo zoneado. Então eu vivo mais na bagunça do que na arrumação. E isso por quê? Porque eu não criei esse sistema de organização. Tudo que eu vou falar aqui seria para o marido e para a mulher. Não é só para a mulher, mas a gente tem que lidar também com a realidade que a gente tem, né? Que na maioria dos lares, na grande maioria, quem cuida de praticamente tudo do ambiente doméstico é a mulher. Mas não desista de ter a colaboração do seu marido. Consiga estratégias, jeito, de que forma você pode fazer para que ele colabore, sem criar atrito, sem brigar, claro. E uma forma de você conseguir isso também é chamar ele para assistir esse vídeo junto com você. Chama ele e fala, ó, vamos assistir esse vídeo aqui para ver se nos ajuda a ter uma casa mais organizada? E aí você volta lá pro comecinho e assistam junto. Chama as crianças também. Dependendo da idade das crianças, elas vão entender. Porque assim, o seu marido e os seus filhos, eles precisam ser colaboradores, tá? E a nossa missão, não só como mãe, mas como pai também, é criar filhos organizados. Filhos que sabem organizar suas coisas, gente. Isso não é paranoia, não. A organização, ela vai fazer com que o seu filho seja uma pessoa mais produtiva em qualquer coisa que ele for fazer. Tanto na organização ali da casa dele, quando ele tiver a casa dele, como também no trabalho, na organização dos estudos. Uma pessoa que está numa mesa bagunçada, no escritório bagunçado, no home office bagunçado, ela não vai ser tão produtiva quanto uma pessoa que esteja num ambiente organizado. Sabe por quê? O ambiente reflete a nossa mente. E a nossa mente interfere no ambiente. Então cria esse ciclo. Então se o meu filho está crescendo num lar bagunçado, é claro que a gente tem os níveis de bagunça, né? Mas se o meu filho tá crescendo num lar bagunçado, se o meu filho percebe que as coisas não têm muito lugar certo, primeiro, como é que eu vou chamar ele e falar pra ele, filho, tudo que você tirar do lugar, você põe no lugar? Ele pode até tentar se esforçar pra fazer isso, e às vezes até dá certo. Mas a lição maior que ele vai absorver, até sem querer, é o que ele tá vivendo. A minha mãe larga a bolsa em qualquer lugar, o sapato em qualquer lugar. Meu pai joga roupa do trabalho em cima do sofá. Ele vê que você não arruma a tua cama. Ele vê que você chega com coisas de loja, bolsa, mochila dele, joga tudo em cima da mesa. Como é que ele vai entender que as coisas dele vão precisar ter lugar? Então, muitas vezes, não sei se é o seu caso, eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso mudar. Claro que eu vou mudando as minhas atitudes e inserindo os meus filhos nessa mudança, o meu esposo. Pode ser ao mesmo tempo. Eu não preciso ser super organizada para pedir para que as pessoas que vivem comigo serem organizadas. E eu posso sentar e ser bem honesta. Falar, olha, a nossa casa tá muito bagunçada, isso não está bom para mim. Chega o final de semana, eu fico o tempo inteiro cuidando da casa, não tenho tempo para vocês, tô muito cansada. Então a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou organizar a casa, tudo vai ter lugar, tudo que chega da rua vai ter que ter seu lugar, tudo que tirarmos do lugar vai ter que voltar para o lugar. Isso é a colaboração básica que você vai pedir.
Tudo que vocês usarem, vocês vão devolver pro lugar. Tomou um suco, coloca o copo sujo na pia. Tirou roupa suja, a roupa suja é dentro do cesto. Chegou da rua, coloca o sapato no lugar estipulado. Mas para isso, você tem que estipular. Aqui vão ficar as roupas sujas. Então, reveja como tá a sua mesa de jantar, reveja como tá seu sofá, a sua cama de dormir, o seu quarto. Vê se o que você tá usando, você tá devolvendo pro lugar. Seu marido. E assim você vai passando essas lições pro seu filho. E a partir do momento em que ele vai absorvendo isso, ele se torna um colaborador. Porque ele vai morar quanto tempo com você? E até quanto tempo você vai ter que estar juntando e catando a bagunça pessoal dele? A roupa que ele sujou e que ele largou jogada no banheiro. O copo que ele tomou suco e largou na sala. O livro que ele leu e largou no sofá. A camiseta que ele chegou da rua e jogou na cadeira da sala. Até quando você vai ficar catando isso? Então vamos pensar sobre essas questões antes da gente começar a ver dicas de organização. Porque se a gente não trabalha na raiz do problema, a gente não consegue ter uma rotina diária produtiva, uma rotina que funciona, uma casa que fica organizada, que a bagunça seja aquela bagunça mínima do dia a dia, né? Porque ninguém tá aqui achando que tudo tem que estar 100% no lugar o tempo inteiro, né? Mas que a roupa suja esteja dentro do cesto, que a louça suja esteja dentro da pia, que a criança espalhe brinquedo dentro do ambiente que você estipulou que ela pode espalhar. E que sempre, antes de dormir, ela devolva os brinquedos para os lugares. Que a criança que pique papel, pega o resto do papel e jogue no lixo. E para isso a gente precisa criar um sistema de organização que fica fácil para todo mundo. Minha filha corta papel aqui no quarto. Ela pegava o restinho do papel e ia lá para a lixeira jogar. Gente, de vez em quando ela esquecia. E olha que ela tinha já esse compromisso. Mas ela esquecia ou perdia algum papel pela casa enquanto estava levando. O que eu fiz? Coloquei um cestinho aqui para ela. Isso é criar um sistema de organização. Nunca mais ficou papel, raspa de lápis em cima da mesa, nada. Porque é muito mais fácil para ela colocar no cestinho aqui do que levar lá fora na lavanderia. Ah, mas eu não quero cestinhos de lixo. Então, defina outro lugar para o seu filho cortar papel, que seja mais próximo à lixeira. Isso são sistemas que funcionam, que faz com que a bagunça diminua na nossa casa. Existem bagunças, gente, que não precisa acontecer. Papel embolado jogado na casa. Gente, isso é inadmissível. Mas um prato sujo na pia, porque você foi trabalhar e não deu tempo de lavar, isso é normal. Se a sua casa está organizada, tudo que ficou para depois você vai conseguir arrumar em pouco tempo. Então eu preciso ajustar essa minha forma de organizar a casa para que seja prático para todo mundo. Não é prático pegar uma roupa suja e levar na lavanderia, por exemplo. O prático é colocar essa roupa suja no banheiro, dentro de um cesto. Eide, meu cesto não cabe banheiro, por isso que eu deixo na lavanderia. Deixo um cesto pro dia. Ó, a partir de hoje, quando vocês tomarem banho, eu quero a roupa suja nesse local. Todo mundo vai colocar ali. Não colocou? Você vai chamar atenção. Você vai falar, olha, você não colocou a roupa onde eu pedi. Lembra que eu coloquei o cestinho? Então a gente pode criar estratégias para chamar atenção sem chamar atenção. Então assim, você vê o cestinho lá, seu marido não colocou a roupa dentro, jogou, ele tá acostumado a jogar. Tem 20 anos que ele faz isso. Não é fácil para ele também. Às vezes nem para você. E o que você vai fazer? Tira uma fotinha, manda para ele, mesmo que ele esteja em casa, e fala, ó, você não cumpriu o nosso acordo, a sua roupa tá jogada em cima da pia, tá pendurada não sei aonde. E aí, o que eu faço? Eu coloco no cesto ou você vem aqui e coloca para você habituar a colocar no lugar certo? Se ele não for, se ele ignorar, pega a roupa, coloca dentro do cesto, chama uma criança, porque é um trabalho que a criança dá conta de fazer, consegue fazer, e fala para ela, olha, seu trabalho à noite, na rotina da noite,
vai ser todos os dias, depois que a última pessoa tomar banho, você pegar o cestinho de roupa suja e levar para a lavanderia e colocar lá e trazer o cestinho de volta para a gente colocar nossas roupas no dia seguinte. Então eu estou ilustrando aqui para vocês algumas estratégias que é possível fazer. Porque assim, se tem 10 anos que você está pedindo para levar roupa na lavanderia e ninguém está levando, lamento te informar que a sua estratégia não está funcionando. E aposto que até você está deixando roupa jogada. Por quê? Porque a gente vai ficando desanimada. A gente vai acostumando com aquela bagunça. O filho mais velho deixou a roupa jogada, a filha deixou, o marido deixou. Uma roupa jogada a mais, beleza, amanhã eu pego tudo e levo. Aí amanhã você tem um monte de coisa para fazer e ainda tem que preocupar com as roupas espalhadas no banheiro. E aí, como você tem outras prioridades, a bagunça já se instalou no seu banheiro. No outro dia vocês chegam para tomar banho e tem roupa jogada. E aí o que vai acontecer? Mais roupa jogada. Aí quando tiver um monte de roupa jogada, aí a gente surta. Eu tô falando que surta porque eu surtava. Não sei se você surta, mas eu surtava. Eu ficava desesperada. Eu ficava com medo daquilo. Eu falava, esse trem vai crescer. Essa bagunça vai crescer e eu não vou dar conta. Depois eu não vou dar conta, meu Deus. E aí, gente, a gente se acostuma com essa bagunça. E aí, você, toda vez que vai lavar roupa, você sabe que o seu banheiro tá lá com roupa suja espalhada, pendurada, jogada, em tudo quanto é lugar. Porque é assim que foi habituado. E eu não te culpo. Eu tenho certeza que você criou o local para a roupa suja ser colocada. Mas as pessoas não se adaptaram, não se esforçaram, não se habituaram. Por isso que o mais importante é você criar um sistema. Esse da cestinha no banheiro, para colocar a roupa diária e depois o filho levar, é uma forma, é um exemplo. Você pode criar outras estratégias. E outras estratégias também para outras questões que estão virando bagunça na sua casa, tá? Então veja isso. Avalia se o seu método para que as pessoas colaborem está funcionando. Outro exemplo que eu vou dar. Ai, o meu filho chega da rua e joga lancheira, meu marido joga carteira, joga não sei o que, joga não sei o que. Tudo em cima da mesa. Em muitas casas, eu já vivi numa casa assim, mesa de jantar era um imã para bagunça. Ela perdeu a função de ser mesa de jantar. Isso acontece, gente, gradativamente. Não acontece do nada. Você e seu marido deixavam carteira e bolsa. Depois vocês começaram a deixar a sacola de compras. Depois vocês começaram a deixar a compra do mercado que não deu tempo para guardar. Depois começaram a deixar a lancheira da criança, o caderno da criança, a mochila, o agasalho. E depois sabe o que acontece? É muito mais fácil pegar um agasalho no guarda-roupa do que achar aquele no meio da bagunça. Como a mesa de jantar não é o lugar que se guarda roupa, quando a criança acorda de manhã, ela vai procurar roupa no guarda-roupa, é na gaveta. E aí aquela roupa que ela poderia usar novamente, que é um agasalho, ela vai pegar outra no guarda-roupa. E aquilo ali vai ficando. E aí, na hora de almoçar, jantar, na hora da correria, o que a gente vai fazer? Vai sentar no sofá. E isso nos lares em que o sofá também não está tomado de conta de coisa, tá? Outra hora, o que a gente faz? Afasta a bagunça da mesa de jantar e janta, né? Aí quando a gente chega do trabalho no outro dia, coloca mais bagunça lá de novo. Aí afasta de novo e janta. Isso não pode acontecer, porque a gente vai acostumando com essa bagunça. E aí você fica pensando assim, não é muito consciente. Pra que eu vou arrumar essa sala? Pra que eu vou ficar mandando meu filho guardar todos os brinquedos que estão espalhados se a minha mesa de jantar tá essa zona? E às vezes você tem que fazer o jantar, você tem que cuidar da roupa, você tem que cuidar da tarefa, da mochila da criança para o dia seguinte, você tem que fazer a rotina do sono, você precisa descansar, dormir. Não é prioridade cuidar da bagunça na mesa. Até porque muitas daquelas coisas você vai usar no dia seguinte, você vai trabalhar, você não vai nem ver. É assim que a gente vai habituando. Agora, se a sua mesa nunca virar um aparador de tudo que chega da rua, essa bagunça, ela nunca aconteceria. Isso não quer dizer que uma hora você não vai espalhar alguma coisa lá. Isso não quer dizer que uma hora seu filho não vai espalhar o material dele para fazer tarefa. Você às vezes vai espalhar uns tecidos, alguma coisa de artesanato para fazer. Às vezes você coloca até a compra do mercado, mas para guardar em seguida. Se as compras do seu mercado chegaram e você só pode guardar no outro dia à noite, deixa num cantinho, no chão, na sacola, num outro móvel,
Mas em cima da mesa de jantar, jamais. Ela não é aparador, ela não é bancada. Sabia que a bancada de cozinha ela exige para a gente aparar uma coisa rapidamente? Então, se você tiver uma bancada, deixa a compra ali. Se não couber, deixa um pouco no chão, deixa no cantinho. Mas nunca na mesa de jantar. Porque se você começar a ter essa atitude de colocar compras lá para guardar só no outro dia, qual é a mensagem que você está mandando? A mesa de jantar é pra gente chegar com as coisas da rua e colocar aqui em cima. Percebe? Então, é assim que a bagunça se instala, gente. É assim que a bagunça se instala. E não tem como eu ajudar vocês sem falar pra vocês da bagunça. Porque assim, a mulher que trabalha fora e cuida da casa, principalmente se não tem ajudante, tem filho pequeno, eu sei que é corrido. Não dá pra comparar com uma mulher que está em casa. Tá, gente? Então não dá para comparar e eu não estou comparando. Mas quanto menos tempo você tiver para manter a sua rotina de limpeza e organização da casa, mais urgente se faz você organizar a sua casa de verdade. Não é aquela arrumação de final de semana que você chama de organização, que é pegar tudo que tá fora do lugar e colocar no lugar, limpar a casa, lavar o banheiro, limpar o quintal, tirar pó de tudo. Não é essa organização que eu estou falando. Essa organização ela é muito importante, tá? Ela é muito importante, mas não é essa organização que eu estou falando. Eu estou falando de uma organização que é um processo e que envolve sistema de organização que se adapta à sua família para que tudo fica prático, para que todos colaborem na medida do possível, igual eu exemplifiquei o cestinho no banheiro, que aquilo sim é um sistema de organização. E não pegar toda a roupa e levar para a lavanderia e no outro dia essa roupa tá espalhada de novo. Aí você só arrumou. Mas quando você cria um sistema de organização que funciona, para roupa suja nunca mais ficar espalhada no banheiro, isso é organizar. Então você precisa criar um sistema para o banheiro, para o quarto, para o closet, para o guarda-roupa, para o quarto do filho, para a sala, para a cozinha, e por isso que é um processo. Se você não vai contratar alguém para te ajudar a criar esse sistema junto com você, o convite é que você faça um pouquinho por vez. Ainda que você gaste 30 dias, 60 dias, para depois chegar e falar, agora a minha casa está organizada. E os cômodos que você organizou, se você aplicou o sistema de organização certinho, aquilo ali, gente, nunca mais desorganiza. O que pode acontecer é de tempos em tempos você ter que fazer um ajuste no layout. Esses ajustes, eles são normais, mas eles não são urgentes, igual uma bagunça. E aquela manutenção também da limpeza, né, gente? E existem muitas pessoas adoecidas e não sabem que é a desordem. E eu nem estou chegando aos extremos de acumuladores nem nada. É essa desordem mesmo, da pessoa todo dia se sentir frustrada, ou porque não conseguiu cumprir o mínimo de uma rotina de limpeza e organização da casa, o mínimo que se espera, ela não conseguiu cumprir, do tamanho da desordem, ou porque ela até cumpre, ela até consegue, mas ela fica moída e no outro dia tá tudo bagunçado de novo. É isso que às vezes adoecem a gente. A gente tem aquela sensação de que a gente tá enxugando gelo. Hoje eu consegui, mas amanhã eu volto pro marco zero. Gente, e quando a gente fala de organização da casa também, gente, não é tudo tá impecável. Eu vou falar pra vocês, são 3 horas da tarde, eu não lavei a louça ainda. Eu não lavei a louça do almoço, porque eu estava trabalhando, o Fred tá trabalhando. E tem uma ou outra coisinha fora do lugar, mas isso é coisa que não impacta a rotina nenhuma. Isso é coisa que eu arrumo em 15 minutos, 20 minutos. Por quê? Porque lá na minha cozinha tá organizado, porque o Fred fez o almoço e lavou tudo. Não tem nenhuma panela suja e a louça suja tá concentrada dentro da pia, não tá espalhada pela casa. Entendeu o que é bagunça e o que é desordem? E olha aqui, gente, a minha casa ela tá ainda num processo de organização. Porque quando eu descobri o minimalismo, eu consegui me organizar muito melhor. E isso foi uma libertação, só tirando os excessos. Depois eu comecei a aprender sobre organização, eu mesmo comecei a criar alguns sistemas de organização. Eu mesmo desenvolvi, sem saber que era um sistema de organização.
Porque eu fui me apaixonando por isso. Até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero estudar, eu quero conhecimento técnico. E eu, quando eu comecei a estudar, fazer o curso de Personal Organizer, eu achei que eu ia aprender só dobras padronizadas, como organizar a cabide, como fazer um layout bonito, de cores, enfim, essas coisas. Não. Isso é só a cereja do bolo. É aquilo que vai deixar visualmente bonito. Isso aí é só a propaganda do trabalho. A maior parte do trabalho de uma personal organizer ninguém vai ver. Não vai ver o trabalho, mas vai ver a transformação na vida das pessoas. Vai impactar na rotina por causa do sistema de organização, gente. Não é por causa da paleta de cores. Não é por causa das colmeias maravilhosas ou dos organizadores, tudo transparente. Claro que isso ajuda muito. Mas quando eu falo de sistema de organização, é a mudança na vida das pessoas. É as pessoas terem mais tempo para si. É as pessoas não se desesperarem diante da arrumação da casa, da rotina. É ter uma rotina produtiva. É saber pegar tudo que eu preciso fazer na semana e dividir no dia a dia de forma que eu vou trabalhar um pouquinho por dia. É saber que hora que eu vou acordar para fazer aquilo que está na minha lista de tarefas. Que hora que eu vou ter que parar de usar o celular, me privar aí de 15 minutinhos para conseguir inserir na minha rotina aquela tarefa do dia. Tudo isso faz parte da organização, gente. Não é só dobra perfeita e paleta de cores no cabideiro, não. Isso aí é só o rótulo do serviço. Mas claro que esse rótulo é importante, é por ali que você vai pegar todas as informações. Só que o trabalho na sua vida é só você que vai viver. E se você quiser viver, fica aqui comigo no canal, que a gente vai trazer muita reflexão, além das dicas de organização. Para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.